Hello people, muito obrigado por estarem de volta ao Chame a Arquiteta, nosso canal e videocast de arquitetura e decoração. O vídeo de hoje eu quero começar com uma pergunta. Você sabia que a decoração e o design de interiores gera vários benefícios que vão contribuir com o seu bem-estar e o bem-estar da sua família? Pois é, ao contrário do preconceito que muita gente tem, o design de interiores não se trata apenas de cosmética e do embelezamento dos ambientes. Ao contrário do que pode parecer, gente, uma boa decoração não é um supérfluo e deveria ser direito de todo mundo. E o nosso papel como projetistas, arquitetos e design de interiores pode ser fundamental para o seu bem-estar e da sua família, porque a gente pode criar espaços que sejam organizados, práticos, funcionais, esteticamente agradáveis, obviamente, mas que principalmente tragam aquela sensação de conforto e harmonia. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar os principais aspectos de um bom projeto de interiores que com certeza vão contribuir para o seu bem-estar. Mas antes de mais nada, se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no canal e deixe o seu like e vamos à vinheta. Uma das coisas mais importantes sobre o projeto, gente, um projeto de design de interiores, um projeto de arquitetura, é que cada projeto é único, ou seja, ele é ajustado à individualidade e ao estilo de vida de cada pessoa, de cada indivíduo ou de cada família, e nós, profissionais, devemos considerar então as necessidades específicas de cada um quando a gente vai projetar um espaço interior de qualidade. Ou seja, gente, a arquitetura e o design de interiores já praticava a personalização muito antes de ser modinha. Os principais aspectos que a gente considera em cada projeto de interiores são a ergonomia, um layout eficiente, o uso harmônico das cores, uma iluminação eficiente e agradável, a redução dos ruídos e uma boa acústica e, mais atualmente, o uso de materiais mais ecológicos, de processos mais sustentáveis e uma boa conexão com a natureza. Então, partindo desses 6 aspectos que eu listei aqui, eu posso te ajudar a melhorar sua qualidade de vida. Vou falar separadamente de cada um desses aspectos importantes, que eles são pensados e projetados individualmente para melhorar a sua satisfação e o seu bem-estar como usuário. Vamos começar sobre ergonomia. A ergonomia, gente, é a relação e a proporção do espaço dos objetos com o tamanho, com as medidas humanas, né? E talvez você nunca tenha reparado, mas praticamente tudo que a gente usa, os nossos objetos, os nossos mobiliários, eles são mais ou menos adaptados para a proporção humana, né? E isso facilita muito o uso. Óbvio que eles são calculados, aí são medidos de acordo com uma média, né, de estatura de medidas humanas, mas eles de um jeito ou de outro estão adaptados para o nosso uso. Uma cadeira, por exemplo, costuma ter a altura do assento de 40 centímetros em média. E essa altura, ela não é leviana, não foi tirada da cabeça do designer e do projetista, né? Essas medidas, elas vêm de um estudo de muitos anos, que é essa questão de como que a gente faz uma proporção dos objetos e dos espaços para servir à escala humana. É importante que o seu mobiliário, né, a cama, a marcenaria, as cadeiras, os móveis, tudo que você usa, além dos objetos e os elementos do espaço, eles sejam pensados e projetados de forma ergonômica, considerando aquele conforto e saúde física de cada indivíduo ou em geral dos indivíduos. Mas quando você vai fazer um projeto de decoração de interiores, o projetista pode adaptar ainda mais os tamanhos e as proporções dos elementos de acordo com o tamanho das pessoas. Um exemplo, eu fiz um projeto uma vez para um dentista que ele tinha quase 2 metros de altura. E a gente costuma usar a bancada de trabalho, de cozinha, né, de 90 centímetros em geral, mas para ele isso era muito baixo. Então, se eu fosse fazer um edifício com vários apartamentos, eu colocaria 90, porque é uma altura que atende a maioria das pessoas. Mas para ele eu fiz uma bancada de 100, que ficava muito confortável para ele usar, sem ter que ficar se curvando para poder mexer na bancada lá onde ele fosse preparar e esterilizar os seus equipamentos. Então, isso inclui a escolha das cadeiras inclusive que são ajustáveis e confortáveis, mesas ajustadas à altura adequada, em geral em torno de 70 a 72 centímetros de altura, mas isso vai variar também. Por exemplo, o mobiliário para crianças, ele é diferente, ele é mais baixo, ele é menor. A disposição dos móveis que promovam uma posição saudável e coerente com as atividades que você vai exercer nos espaços. E isso se aplica também, como eu disse, aos itens que não são móveis, né? Como a altura das bancadas da cozinha e da pia, a altura da distância do chão para a janela, que a gente chama de peitoril. Segundo aspecto importante é o layout, né? Que é essa construção da ambientação, de um espaço lógico e de uma circulação eficiente. Basicamente, como que o mobiliário, os itens se dispõem no ambiente da forma mais eficiente possível.
A gente leva em consideração, quando a gente vai projetar um espaço interior, o fluxo das pessoas, como aquele espaço vai ser utilizado, por quantas pessoas, por quanto tempo, para poder criar um layout muito eficiente, um layout que deixa o espaço tranquilo, sem rupturas, sem interrupções, sem você esbarrar em mobiliário, né? Isso, inclusive, facilita a circulação e a execução das atividades diárias. Então, quando você vê um modelo de cozinha, um modelo de disposição de cama num quarto, isso tudo parte de um layout eficiente. Então, por exemplo, um casal, uma cama de casal, a gente costuma não encostar na parede, porque você quer que as duas pessoas possam sair dos dois lados da cama, né? Uma cama de solteiro já não tem tanto problema, porque a pessoa pode sair só para um lado da cama. Então, isso tudo é um pensamento de layout que não necessariamente é automático. Cada projeto vai ser um projeto nesse acordo, porque o layout, a ambientação, vai se adaptar inteiramente ao espaço do seu projeto. Terceiro aspecto é a escolha de cores e iluminação confortável e adequadas. Tanto a iluminação de um ambiente quanto a escolha das cores das paredes, do teto e do mobiliário também causam influência direta em nossas sensações. Um exemplo que eu posso dar para vocês é os restaurantes de fast food, cadeias de fast food como KFC, McDonald's e Burger King. O que vocês veem em comum? As cores básicas desses restaurantes são geralmente vermelho, amarelo e laranja, porque são cores que, dentro da colorimetria das cores, ela estimula a fome. São cores que estimulam a fome, que estimulam também a agilidade, por isso são restaurantes de fast food. Você não vê essas cores geralmente em restaurantes onde você quer que a pessoa fique naquele espaço, que ela coma, que ela consuma. O fast food ele usa essas cores porque tem a ver com uma fome muito rápida. Então não é uma cor, por exemplo, legal você pintar uma parede de quarto de dormir de vermelho. Já o azul é uma cor mais serena, que pode ser utilizado num quarto de dormir. E assim por diante. As cores, elas têm um aspecto fundamental em como a gente se relaciona com o espaço, e como cor e iluminação estão diretamente conectadas, né, como que essas cores vão se reproduzir, a iluminação também é muito importante. Então, uma seleção apropriada, adequada de tons e luzes e tipos de iluminação pode ter um impacto significativo na saúde mental, mas pode sim ser dentro de um espectro, de uma escala de cores que a pessoa gosta. Né? Então, se o cliente insistir para mim que eu pinte a parede do quarto de vermelho, eu vou dizer, olha, não acho que seja legal, mas a gente pode experimentar. Se por acaso te fizer mal, te atrapalhar a dormir, depois a gente pode trocar. Mas é sempre importante ouvir o profissional nisso aí. Então, quando a gente projeta um ambiente, a gente precisa entender quais sensações a cliente quer estar nesses ambientes. E a gente pode usar tanto as cores como a temperatura de luz para estimular tranquilidade, produtividade, a felicidade, a fome também. E depende, claro, do objetivo. A iluminação também é extremamente importante porque ela traz, obviamente, os aspectos do conforto visual, né, da saúde visual, como, por exemplo, ter uma quantidade de luz adequada para cada tarefa e evitar o ofuscamento, que é aquele brilho, né, que deixa a gente cego nos olhos, mas também ele traz a ideia de um ambiente relaxante, ele valoriza também, a iluminação valoriza os detalhes da sua decoração. Então é importante que tenha uma casa bem iluminada, mas essa iluminação também pode ser feita de iluminação natural, completada pela iluminação artificial. Por exemplo, acredito que dentro de um ambiente doméstico, não é necessário que se tenha luzes frias, muito fortes. Para a maioria das atividades que a gente vai fazer, mesmo no home office, a gente não precisa ter aquele facho de luz brilhante, fria na nossa casa. Uma luz mais temperada, mais quente, né, mais amarelada, ela vai ser suficiente para praticamente todas as atividades, a não ser numa bancada de cozinha, talvez, ou em frente do espelho, né, nas arandelas em frente do rosto para ajudar a se maquiar. Quarto aspecto é a redução de ruídos e do estresse. Uma das coisas importantíssimas de um projeto de interiores é o isolamento dos sons, porque ele melhora a concentração e diminui as interrupções que vêm de fora, da mesma forma que ele filtra os sons que a gente produz para o exterior. Sabe com aquele som do seu vizinho, da furadeira, do liquidificador, quando seu vizinho espirra na casa dele, às vezes você ouve, e isso é resultado de um isolamento acústico ineficiente. E esse isolamento, ele reduz a quantidade de ruídos que saem do seu espaço para áreas externas. Para muitas pessoas, por exemplo, eu sou um exemplo, os ruídos da rua e a poluição sonora atrapalham demais a nossa vida. Eu sou extremamente sensível a ruídos, são coisas que me tiram do chão. Eu fico assim quase doida quando tem uma broca, uma furadeira, um trânsito na minha janela. Então no meu quarto, se você vê no vídeo anterior, eu tenho uma janela preta, que aquela janela ela tem um vidro, né, duplo, ela é preparada para
contenção de ruídos. Então ela é excelente para a hora, eu fico a maior parte do dia com a janela fechada, com a janela aberta, mas quando eu vejo que está demais o ruído na rua, a gritaria, a confusão, né, eu vou lá e fecho a janela e consigo, né, me concentrar melhor. Então, a gente sabe que um excelente projeto de design de interiores, a gente pode adotar estratégias para reduzir o barulho dos ambientes, priorizando a escolha de bons materiais de isolamento acústico e o uso de elementos que absorvam esse ruído excessivo. Então, até as superfícies, por exemplo, um piso amadeirado, ele vai ser um bom absorvedor? Um bom elemento que absorve ruídos. O estofamento, cortinas, tapetes, eles são ótimos para absorver esses ruídos. Quanto mais espelhadas as superfícies, né, mais lisas, menos porosas, mais ruído, mais assim caótico vai ser esse ambiente. Em penúltimo lugar, uso de materiais sustentáveis e estratégias mais ecológicas. O setor de construção civil, gente, hoje é um dos setores mais poluentes do mundo e em algumas situações chega a ser responsável por 50% de toda a poluição produzida em cidades. E nós, do ambiente da construção civil, da indústria, e vocês, clientes que querem construir, a gente tem responsabilidade sobre isso. Assim, a utilização de materiais mais sustentáveis e de processos mais ecológicos, de estratégias mais ecológicas, vem ganhando força cada vez mais na indústria, mas, a meu ver, hoje é básico, nem deveria ser, digamos, propaganda de projeto esverdeado. Não, deveria ser estratégia básica de projeto, você se preocupar com esse projeto ser o mais sustentável possível, o mais ecológico que você puder, que produza menos lixo, que as pessoas consigam economizar energia, consigam economizar água, que tenha menos vazamentos, que tenha menos resíduos de obra e que ao mesmo tempo também vão te ajudar reduzindo aí sua conta de energia, sua conta de água e também às vezes o lixo da sua obra. E às vezes são estratégias que elas podem sair caras na obra, como por exemplo, energia solar na casa. Essa casa que eu estou aqui, ela tem aquecimento solar da água. Isso na instalação custou um valor, mas é um negócio que se paga muito rápido e ao longo da vida a gente não tem as despesas elétricas com o aquecimento de água no chuveiro. Aliás, chuveiro elétrico é um dos elementos que mais gasta energia no projeto. Último aspecto, mas não menos importante, ambientes integrados à natureza. A conexão com a natureza hoje já é comprovada que é frequentemente associada ao bem-estar humano, que é como você se sente bem quando você está numa praia, quando você está fazendo um caminhada no parque. Isso tem a ver com a forma como a nossa cabeça, a nossa neurologia se comporta perto dos elementos naturais. Então a gente chama, por exemplo, o design biofílico, que é esse design que ama a natureza, que ama tudo que é vivo, como uma das grandes estratégias para aproximar você da natureza. É uma forma diferente de usar a afinidade da natureza para criar ambientes saudáveis. E a biofilia, ela vai muito além da beleza dos ambientes, porque você usa elementos de projeto para aumentar a criatividade, favorecer a motivação, ao mesmo tempo que traz uma tranquilidade, que reduz o estresse e promove uma sensação de pertencimento e às vezes de você pensar que você está num ambiente externo, entendeu? Então, através do conceito de biofilia, por exemplo, a gente pode incorporar elementos naturais de projeto, como plantas, um bom uso da luz natural e materiais orgânicos para trazer a sensação de um ambiente externo, de descompressão, que se chama hoje em dia, né? E muitas vezes isso também vai impactar na economia de energia e também vai gerar um novo hobby para você, por exemplo, cuidar de planta, fazer seus experimentos com plantas, né? Que não deixa de ser experimento, né? E vai ajudar você a se sentir menos estressado. Então, esse é um aspecto que, para mim, é fundamental no projeto de interiores. E aí, pessoal, vocês gostaram das dicas? Se vocês quiserem saber mais desse tipo de conteúdo, por favor, me siga no Instagram em @chameaarquiteta. O link para você conectar estará aqui embaixo. Se você preferir ouvir esse tipo de conteúdo em áudio, em formato de áudio, e não tiver tempo aí para assistir um vídeo, quiser ouvir esse áudio quando você estiver lavando uma louça, esse conteúdo também estará disponível no podcast Chame a Arquiteta no Spotify. E é isso, fico por aqui, beijos e até a próxima semana.